Eu vou deixar que o Tiago depois se apresente. Só queremos nos colocar na presença do Senhor e pedir para que Ele esteja usando o Tiago para falar aos nossos corações aquilo que Ele preparou para nós. Vamos orar então? Querido e amado Senhor Jesus, nós queremos nesse momento pedir que Teu Santo Espírito, Senhor, esteja aqui entre nós. Nós confiamos e cremos, Senhor Deus, que Tu já estás aqui, pois tens feito maravilhas em nossas vidas, nessa comunidade também. Em especial agora, Senhor, queremos Te pedir, Tu estejas usando o Tiago, Senhor Deus, para falar aquilo que Tu preparaste para nós. Usa, Senhor Deus, a caixa torácica dele. Usa, Senhor Jesus, a boca dele. Usa, Senhor Jesus, a voz dele, para que ele transmita aquilo que Tu tens preparado para nós. E que nós sejamos terra fértil e assim a Tua palavra prospere nas nossas mentes, no nosso coração, e ao sairmos daqui, saiamos transformados pela Tua palavra. É no Teu nome que nós oramos, agradecemos e tudo entregamos, Senhor Jesus. Amém. Obrigado. É nessa hora que eu sinto um frio, um calor, mas não é o toque do Espírito, é uma vontade de agarrar o rumo desse banheiro, que vocês não têm noção. É uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Muito gratificante. A última vez que eu tive nessa igreja, poxa, eu não tenho noção de quanto tempo faz. Foi antes de 2011, foi quando teve a tenda aqui. Tive filhas, tenho 2 meninas, Liz e Aurora, já estou na 3ª, não estamos com a intenção de parar ainda, então se a igreja não tiver nada para fazer, pode orar por esse motivo que a intenção é forte. E eu creio que tem propósito essa noite, não só de agora, mas quando nós nos propomos a voltar, Natasha e eu e as meninas, nós estávamos em Curitiba. Fomos para lá, fizemos faculdade, falta um detalhe para nós acabarmos, e num determinado momento o Senhor começou a nos mover para sair de lá. Eu falei, tá Deus, se o Senhor quer que a gente saia, nos diga para onde nós temos que ir. Não dá para simplesmente pegar as coisas, botar as gurias embaixo do braço e sair e tchau para quem fica. Nós precisamos saber para onde nós vamos. E nós tínhamos uma ardência no coração muito grande de ir para o Mato Grosso. Esse era o nosso chamado, era o lugar onde nós queríamos ir. Camaquã não estava nem na lista. Na verdade, Camaquã não foi nem para a lista de oração, sendo bem sincero. Então, nós tomamos o propósito de jejuar por 21 dias. Fizemos o jejum de Daniel por 21 dias. Obrigado. Fizemos o jejum de Daniel por 21 dias para que Deus nos desse clareza de onde nós devíamos ir. E, como bons luteranos que somos, não podemos crer somente no Espírito Santo, anotamos tudo, os nossos pedidos de oração e fomos dando o check, o flag. E Deus foi direcionando. Então, nós viemos para o Rio Grande do Sul, sabemos, ok, Deus, já sabemos o estado, beleza, agora a cidade. Triunfo, a nossa mudança estava lá em Triunfo. Quando Deus disse, não, mas não é aqui que eu quero lá em Camaquã. Eu falei, putz, Deus, Camaquã, não tem um outro lugar para ir, tem tanto lugar bom no mundo, eu tenho que ir para lá. Eu nem queria voltar, mas nós colocamos como propósito, e falamos isso também para nossas filhas, que nós vamos para onde o Senhor nos direcionar. E esses dias elas ainda perguntaram, papai, nós vamos ficar em Camaquã? Nós vamos ficar nessa escola? E a minha palavra para ela foi, sim, filha, nós vamos. E ela, enquanto o Senhor nos deixar aqui. Se o Senhor nos direcionar para outro lugar, nós vamos. Eu, em Curitiba, acompanhei algumas coisas que eu achei que era moda só lá. Mas eu vi que essa moda ela veio se estendendo por outros lugares que eu passei. A moda das pessoas não dizerem, ou pelo menos em atitudes, não demonstrarem que tudo aquilo que nós fazemos e a maneira como nós fazemos, elas pertencem ao Senhor.
E eu tenho para dizer que isso é inegociável. Deus, eles, infelizmente ou felizmente, não nos dá a opção de escolha. Ou nós fizemos do jeito dele, mas tem uma outra opção. Ou nós fizemos do jeito dele. Nós temos essas duas maravilhosas opções. Só que nós temos o hábito de insistir em fazer do nosso jeito. E, às vezes, nós achamos que o nosso jeito é o correto. Ou, às vezes, nós entendemos, por algum outro motivo, que aquele jeito é o correto. Mas só que Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, também depois em Mateus 19, em um deles ele usa uma expressão, mas nem sempre foi assim. Na verdade, era para ser de um outro jeito. Então eu vou convidar vocês para abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Do versículo 1 até o versículo 9. Todo mundo chegou lá? Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido o homem divorciar-se de uma mulher? Então logo Jesus faz uma pergunta: o que Moisés lhe ordenou? Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. É interessante que onde tem fariseu tem treta. Tem briga, tem pergunta, tem armadilha. Onde essa galera estava, se Jesus estivesse junto, 100% das vezes, era para dar ruim. E é muito interessante que por onde Jesus passava, ele andava perto de Pérea. Essa região pertencia a um governador que, assim, só por coincidência, quando João Batista passou por lá e falou: cara, esse negócio de tu andar com uma mulher e casar com outra, não vai dar muito certo. Foi cabeça na bandeja, se nós conhecemos a história. Então, a pergunta dos fariseus para Jesus não foi uma pergunta ao acaso, simplesmente por curiosidade. Jesus estava na região certa, no lugar onde um governador já tinha passado por essa situação. E eles já vinham de outras tentativas, sempre tentando pegar Jesus, como eu costumo dizer, no contrapé. Pô, vamos fazer uma pergunta para ver o que acontece. Vamos falar com ele, ver o que ele diz a respeito disso. E se nós percebermos, Jesus sempre fazia uma outra pergunta, como por exemplo essa: tá, mas quem que falou isso para vocês? De onde vocês tiraram essa ideia? E é interessante como os fariseus usavam a Torá como base, e o que Moisés falava estava falado. Eles disseram: não, foi Moisés que disse. Moisés é boca de Deus, se Moisés falou, está tudo certo. E Jesus falou: não, ok, beleza, foi Moisés que disse, até aí está tudo bem. Mas, porém, contudo, nem sempre foi assim. Foi pela dureza do coração que essas coisas aconteceram. O que essa galera fez
foi pegar Deuteronômio 24, versículo 1, onde Moisés fala o seguinte: se vocês encontrarem alguma coisa de errado na mulher, cara, a certidão de nascimento para ela, a certidão de divórcio para ela, desculpe, e manda embora. Vamos procurar outra coisa. Só que é muito interessante, e por mais que a pergunta dos fariseus demonstre isso, que eles estão preocupados com o divórcio, eles não estão preocupados com o divórcio em si, porque eles nem questionam essa questão. Eles perguntam, tá, mas por qual motivo? Como que a gente pode dar um jeito de dar um drible, de dar um migué, de fazer uma função, de arranjar um jeito de mandar essa mulher embora? Era só isso que eles queriam. Se nós voltarmos lá para o texto de Deuteronômio, existia algo muito interessante naquele tempo relacionado a essa questão. Quando eles fizeram isso, eles tinham como intenção uma única coisa: achar uma brecha, uma frestinha, por mínimo que fosse, para que o divórcio fosse feito. E com o tempo eles foram cavando, até chegar na questão do adultério. Olha, se acontecer um adultério, tem que tirá-la da jogada. Ou o homem também, né? Mas nós vamos entrar nessa questão daqui a pouquinho. E o que acontece nesse período aqui, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, eu anotei isso porque isso aqui não podia passar em branco. Quando eles fizeram toda essa questão do divórcio, eles tinham um documento no tempo de Deuteronômio, pronto, em casa. Era só assinar e mandar andar. E quando eles levavam isso para o juiz simplesmente não tomava a decisão, porque a decisão já vinha tomada. Era naquele contexto de Deuteronômio uma decisão já tomada pelo homem. E era naquele contexto de Deuteronômio onde Deus agiu, e essa foi a melhor forma possível de que o divórcio acontecesse e a mulher pudesse procurar um outro homem, porque se ela não tivesse essa carta, não tinha mais o que fazer. Mas só que, de novo, Jesus fala, isso só foi permitido pela dureza do coração. Não existe um paralelo, não existe um meio campo, não existe um 50% para cá, 50% para lá. Não, é o caso com a intenção de divorciar e é o caso com a intenção de continuar no casamento. Jesus não colocou essas duas coisas uma ao lado da outra. Quando o Gênesis trata do homem e da mulher, ele não coloca essas coisas uma do lado da outra. Ele coloca o casamento como única opção. E eu costumo brincar com a minha esposa. Eu digo, amor, nós estamos juntos até o fim. Ou na alça do caixão, ou dentro dele. Porque não há uma outra maneira. Nós podemos achar que existe. Eu venho acompanhando algumas pessoas e essa semana eu recebi uma notícia muito triste, porque isso é uma coisa que me entristece muito, de um relacionamento que tinha se dissolvido. E quando eu perguntei o porquê, foi o que me assustou mais ainda. E eu perguntei, tá, mas por quê? O que aconteceu? O que houve? E ainda falei, tá agarrado lá em Marcos, em Mateus 5, o que foi? Foi adultério? O que está acontecendo? Não, nós só descobrimos que não somos compatíveis. Gente, se vocês ligarem para minha esposa agora e perguntarem para ela se nós somos compatíveis, mas nunca. Só que isso não está em questão. A grande questão é que as pessoas acham que dá para fazer do seu jeito, que existe uma maneira. E isso se tornou um veneno, um vício, seja lá o nome que for. Simplesmente por um único motivo, a dureza do nosso coração.
Alguém pode pensar, nossa, mas Tiago, então teu casamento é perfeito? Pensa num casamento ruim e multiplica. Mas pensa em duas pessoas teimosas de levar o nosso casamento até o fim. Não é fácil. Uma vez eu ainda ouvi uma pessoa falando, ela perguntou, foi um pregador, que eu não vou lembrar o nome dele agora, isso foi numa pregação de internet. Ele perguntou, quantos solteiros tem no local? Aquela história toda, né? O solteiro levanta a mão, o casado levanta a mão. Quem não casou ainda vem sofrer com a gente. Que mentira, gente. Não existe nada mais feliz do que estar casado. Não existe. Eu, pelo menos, desconheço. E quer saber como que existe uma prova de compatibilidade? E como Deus muda isso tudo? Primeiro, eu não queria casar. Depois, eu não queria ter filhos. E eu já estou no terceiro. E isso tudo foi porque a minha esposa faz uma coisa que eu digo para ela, amor, em vez de vir falar comigo, tu rouba. O que é eu roubar da Natasha? É dizer para Deus, Deus, muda o coração dele. Eu quero filho, fala com ele. E ela vai lá e faz isso. E aí não tem como, né? Vai falar com quem manda no jogo, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Só que quando esse tipo de coisa acontece, eu fiquei me fazendo e anotei algumas perguntas. Primeiramente, não precisamos sentir vergonha das dificuldades do casamento. É normal. Acontece. Está na vida de qualquer um. Mas será que está tudo tão de cabeça para baixo que o divórcio é a única possibilidade desejada? Não existe uma outra. Não existe mesmo uma outra coisa que pode ser feita. E a convivência do dia a dia só serve para conversar sobre esses detalhes. Não existe um outro porém. E uma outra coisa, o sentimento de vergonha, ele fica de lado. Ele é trocado pela ânsia do momento. Vamos chegar logo, vamos assinar essa papelada e vamos largar. Esse é o mais importante. E as esperanças antigas, como elas ficam? Aquilo que foi falado perante a comunidade, aquilo que foi falado perante a figura do pastor ou do missionário, mas principalmente aquilo que foi falado perante Deus. Como que fica isso tudo? E a vida emocional das crianças? Será que elas precisam mesmo passar por isso? Elas precisam. Deus instituiu família, não foi à toa. E aqui eu vou falar para quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e entende o que é isso. A igreja precisa ficar entristecida com isso? Precisa? O nosso egoísmo, a nossa vontade de que as coisas sejam da nossa maneira precisa ser maior? Não tem um outro caminho? Realmente não existe mais cura? Não tem mais cura? É só o divórcio? Jesus nos fala que não. E quando nós cantamos e quando nós falamos que tudo está debaixo da vontade dele, eu só posso dizer uma coisa: não tem um outro caminho. Eu vou ler um segundo texto para vocês. Quem quiser pode abrir lá. Ainda tem um complemento desse texto que eu achei muito interessante. É a mesma situação, só vista agora pelos olhos ou pelo ângulo de Mateus. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de uma mulher? E olha que coisa interessante, por qualquer motivo, eles só queriam uma brecha.
Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar-se com outra mulher, estará cometendo adultério. Percebam que o texto complementar ainda carrega alguns detalhes, que é muito claro. Quando nós caminhamos nessa direção de dizer: Senhor, Tu cuida de tudo, é o Senhor que cuida de tudo. Mas quando nós pegamos alguma coisa e dizemos: é nós que vamos cuidar daqui para frente, eu sempre costumo dizer isso, alguma coisa está errada. E com certeza não é Deus. Como eu costumo dizer, e ainda falei para o Laurindo a respeito de casamento, eu falei: cara, uma vez dentro, jamais fora. Tanto que os próprios discípulos mais adiante dizem assim: se é para ser desse jeito, é melhor a gente ficar do jeito que a gente está, porque depois que a gente entrar, não tem mais como sair. Eu louvo a Deus aqueles que chegaram até essa decisão e tomaram, e aqueles que ainda não chegaram, uma vez dentro, jamais fora. Isso é muito sério. Nós entendemos que algumas coisas hoje, como por exemplo contratos e associações, elas têm as suas cláusulas e as cláusulas de rompimento de contrato. Só que nesse contrato, Deus não deixa opção de rompimento. Se realmente o adultério fosse um motivo para um divórcio, por que quando aquela mulher foi levada para Jesus, que foi pega em adultério, e disseram para ele: Jesus, nós encontramos essa mulher em adultério. O cara já nem sei onde andava, né? Sei lá, pegou a roupa e se arrancou, não sei. Mas ela é pedrada. É o que Deuteronômio fala. Por que Jesus não deu razão para eles? Ou por que Jesus não usou o texto de dizer: não, espera aí, gente, tem uma carta, ela não precisa apedrejar, vamos dar a carta para ela. Vamos pensar um pouco. Se Jesus não usou o exemplo da carta, obviamente não ia mandar apedrejar. A mim ele só está dizendo uma coisa: nem isso é motivo. Ah, é ruim. Ninguém falou que é bom. Estou dizendo que não é motivo. E se nós percebermos, o texto adiante, quando os discípulos conversam com Jesus, ele nos dá uma segunda opção. Ou você entra de cabeça e se torna um só, até o fim da vida com outra pessoa, ou você escolhe ser eunuco, que é a expressão que é usada para uma pessoa castrada, ou que resolveu, como dizem ainda outros comentaristas bíblicos, viver como anjo, morar com outra pessoa, com um amigo ou com uma amiga, e sim, pessoas que moram na mesma casa, mas que não têm um convívio de relacionamento íntimo. Então ficou
uma pequena coisa que eu fiquei me questionando aqui. Não, peraí. Tá, a Bíblia está dizendo que eu só posso casar e seu caso fica até o fim. Tá, beleza, entendi. Tá, se eu não quiser casar, então aí eu fico solteiro pro resto da vida e o contrato é o mesmo, também não dá para mudar. Tá, e se eu quiser namorar? Não. Não tem espaço para namoro. Ah, mas é que é palavra. Não tem um mais é que. Não tem um se. Não tem um porém. Não tem um a, todavia, contudo. Não. São somente duas opções. Então, quando o homem ou a mulher se direcionam para procurar uma pessoa, a pergunta ou a informação que deve ser passada é: olha, eu estou querendo te conhecer porque eu quero casar com você. Não, mas é que é por aí. É por aí, meu querido, minha querida. Ah, mas é que não, é por aí. Mas não dá, não, infelizmente, o Deus que eu sirvo não me deu uma outra opção e eu não estou a fim de arranjar confusão para o meu lado. Então, se você quiser dessa maneira, se não quiser, não existe uma outra. E olha quanto problema já é evitado. Porque se a pessoa estiver no mesmo barco, ela vem. Se ela não estiver, ela sai. Então, você já evita muita coisa. E quando eu digo que não devemos ter vergonha dos problemas dentro de um relacionamento, de um casal, é que aquela frase, e o pastor Rogério falou isso no nosso casamento, meu e da Natasha, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ele disse: não, se mete sim, se mete a colher, o garfo, a faca, o que tiver que meter. E eu sou do tipo que eu levei isso para a vida. Eu me meto mesmo, e eu não quero saber. Se a pessoa não gostar, ela que não me fale. Pronto. O nosso grande problema, além de querer levar as coisas da nossa maneira, é achar que a grama do vizinho é mais verde e que não precisamos falar com ninguém. E eu vou falar pela minha classe, tá? Os homens. Nós temos uma dificuldade enorme de pôr o sentimento para fora. Falar que está com problema, então, não tem como. Não tem. Está tudo sempre bom. Mesmo que não esteja. As mulheres já têm essa sensibilidade mais aguçada, essa vantagem de falar, de se abrir, de conversar. Mas nós temos muita dificuldade. Eu vinha conversando com o Gustavo sobre algumas questões e vinha falando para ele que o meu clamor nos últimos dias tem sido para que o Espírito Santo me preencha de tal maneira que essas coisas não causem bloqueio. Para que eu realmente vá buscar ajuda, seja qual for o problema. Para que eu não tenha vergonha de falar de um pecado. Rale-se. Eu preciso expor. Desejo exposto é pecado evitado. Eu vou repetir. Desejo exposto é pecado evitado. A mesma coisa serve para o casamento. Um casamento que tem problema, onde o problema é exposto, N situações são evitadas. Existe receita para casamento perfeito? Existe receita para encontrar a pessoa perfeita? Eu posso dizer por experiência, obviamente que eu não sou aqui a pessoa que está casada há mais tempo, mas eu posso dizer que por experiência que uma pessoa que aponta na mesma direção já é um bom caminho. Não posso entrar no mérito de pessoas crentes casarem com não crentes, porque a Bíblia dá muitos exemplos de que isso também foi uma questão importante para que outras pessoas se convertessem. Mas eu, particularmente, falando agora, Tiago não faria isso, porque eu ainda imagino que é mais um problema para mim, e eu já tenho problema que chega.
O que eu posso tomar como base? Vamos lá no livro de Efésios. O que será que o livro de Efésios nos fala a respeito disso? Martim Lutero disse que a Bíblia por si só se explica. Ou seja, aquilo que você tem como dúvida que a Bíblia levanta, ela mesma vai explicar. Então, até agora eu só falei de dificuldade. Vamos ver se tem saída? Então, magicamente, Efésios 5. A partir do versículo 22. Eu passo a ler, então. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a tudo a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Quando a palavra fala sobre sujeição, e aqui nós podemos entender que nós vivemos um tempo onde tudo é complicado, ela está falando de uma sujeição de uma mulher a um marido que amou e que ama ela como Cristo amou a igreja. Ou seja, se elas têm que se sujeitar, é para esse tipo de marido. Eu uso essa expressão para falar das minhas filhas, porque não existe uma outra. A nossa doutrinação ela já começou. Então, se qualquer pessoa perguntar para elas, e elas vieram com esse assunto, 5 anos elas têm. Papai, e quando nós casarmos? Falei, mas já? Tem outra coisa para conversar, não? Vamos falar de um desenho. Falei, filha, vai ser muito fácil você escolher o seu marido. É muito fácil, sim. Primeiramente porque ele já está aí, nós já estamos orando por ele. E segundo, a primeira coisa que você tem que perguntar para ele é se ele ama Jesus, mais do que você. E aí eu chego baixinho para chamar a atenção delas e pergunto, sabe qual que tem que ser a resposta? Sabe qual que tem que ser a resposta? Não. Que ele ama Jesus mais do que você. Porque é assim que o papai ama a mamãe. E logo depois disso, eu falo com elas de novo e começo a mostrar a casa. Falo, filha, você está vendo a cozinha da mamãe? O que você acha? Eu acho bonita. O que você acha da lavadora da mamãe? Eu acho bonita. Então, o mínimo, filha, mas o mínimo que eu espero é que seja igual a isso. E do jeito que eu trato a sua mãe, é que o seu marido tem que tratar você. Eu faço 2 coisas nesse processo. Eu encaminho as minhas filhas, que são responsabilidade minha, que o Senhor me deu, como sacerdote do lar, e eu ponho o meu na reta, dizendo para elas, do jeito que eu trato a mãe de vocês, esse homem tem que tratar vocês. E quando isso acontece, e o meu ficar na reta, eu sempre tenho que lembrar, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que amar como Cristo amou a igreja. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que levar as coisas para dentro da minha casa. Como? Eu tenho que levar. Eu tenho que entender a minha esposa. Eu tenho que ajudar.
Porque nós somos um. Fácil? Não é. Prazeroso? Muito. É muito prazeroso deixar minha esposa dormir até mais tarde e ela acordar e ver a casa limpa. É fácil? Não, não é, porque arreda a criança, arreda o sofá. Daqui a pouco tu põe o sofá e volta uma criança, e põe a criança para lá, e traz a criança de volta, e põe para lá, e não grita porque a tua mãe está dormindo. E é um salseiro. Mas ver aquele sorriso e aquelas palavras de nossa, a casa está limpa e está cheirosa, isso é muito bom. Porque eu assumi como responsabilidade. Eu não posso falar das responsabilidades da Natasha, porque são coisas dela na presença do Senhor. Mas eu posso falar das minhas. Posso falar que não é fácil, mas que é prazeroso. Nós optamos. E nessa opção o Senhor vem nos mantido. E perante tantos problemas que nós passamos, esses dias eu conversava com ela e falei, amor, já pensou se nós tivéssemos desistido? Se nós tivéssemos ouvido o toque do Espírito Santo, nós teríamos 2 filhas de pais separados. E o pior, nós não teríamos a bênção de ter um outro filho juntos. De acompanhar uma gestação, de ver uma vida e de ver o Senhor trabalhar nessa vida, como trabalha na vida das nossas filhas, de ver sua barriga crescendo, de ver a gestação vindo de uma maneira tão bacana. Porque lá atrás, quando nós assinamos aquele contrato e dissemos, estamos juntos até o fim, o Senhor vem nos suprindo. E vai ser. Nós cremos. Embora algumas vozes falem que não, nós cremos. A única voz que nos interessa nesse momento é a voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer, e falo para as minhas filhas isso, e digo para outras pessoas muito queridas, o que outras pessoas pensam não importa. O que Deus fala é o que importa. Amém? Quero orar com vocês. Se alguém disser que não, eu vou orar de qualquer jeito. Então, não é nenhum pedido. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa igreja, Pai. Que eu já me senti transbordante logo que entrei aqui. Obrigado pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. Obrigado pela palavra de abertura, obrigado pelo louvor. Obrigado por cada momento que o Senhor nos proporcionou aqui. Obrigado porque a Tua palavra nos guia, Pai. Mesmo que nós não queiramos ir por esse caminho, obrigado que a Tua palavra nos guia. E eu imploro, Senhor, eu imploro no Teu nome, Jesus, não deixe o nosso coração endurecer. Não deixa, Pai. Não deixa que o nosso coração dê lugar a armadilhas do diabo, porque isso são coisas do diabo. Não deixa que quando a tentação venha, Senhor, nós caiamos nela. E se, porém, viermos a cair, não nos deixa desistir. Não nos deixa, Senhor, com um sentimento chamado vergonha nos afaste do Teu caminho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a continuar no Teu caminho. A entendermos, termos isso incutido na nossa mente e no nosso coração que nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, que nós somos justificados pelo Teu santo sangue. Obrigado, Jesus. Em Teu nome, amém.